eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Bom, hoje eu vou iniciar com a revisão sobre pronomes. Lembra que no livro lá de língua portuguesa, o livro didático, nós estudamos um pouquinho sobre pronomes, mas na época eu falei que depois eu iria fazer uma revisão dos pronomes. Por quê? O livro traz algumas questões de pronomes, mas algumas coisas são mais superficiais e eu iria aprofundar um pouquinho mais aí com vocês, ok? Então, eu irei fazer isso iniciando hoje pelos pronomes pessoais e principalmente pelos pronomes pessoais do caso oblíquos, bom? Então, o que são os pronomes? São aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós. Usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige. E ele, ela, eles ou elas para fazer referência à pessoa ou às pessoas de quem fala, ok? Então, eu trouxe também para vocês relembrarem quais são os meus pronomes do caso reto, do caso oblíquo, átono e do caso oblíquo tônico. Átono é quando eu tenho a minha sílaba mais fraca, tônico mais forte, tá? Então, eu tenho primeira, segunda, terceira do singular e a primeira, segunda, terceira do plural. Bom, os meus pronomes do caso pessoal reto, lembra que para eu conjugar um verbo, o que eu tenho que usar? Sempre os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele ou ela no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. E do caso oblíquo átono, eu tenho o me, o te, o se, o o e o lhe, o nos sem acento e o vos, aqui ó, vos sem acento. E eu tenho também o se, os, as e lhes, caso átono. E dos pronomes oblíquos, do caso tônico, eu tenho o mi e o comigo, o ti e o contigo, o si e o consigo, ele, ela, o nós, conosco, vós, convosco, se, consigo, eles e elas. Então, reparem que eu tenho aqui o nos e vos átonos, nós e vós tônicos. Então, até na hora que eu pronuncio diferente. Por quê? Porque um átono é mais fraco, nos e vos mais fechado, nós e vós mais aberto, ok? Porque eles são tônicos. Os pronomes pessoais são subdivididos em do caso reto e do caso oblíquo. Os do caso reto, eles sempre vão ter a função de sujeito na oração. Eu sei que vocês ainda não aprenderam, pelo menos comigo, o que é um sujeito na oração. Mas eu vou falar brevemente, vocês não precisam ficar assustados, porque eu vou explicar isso depois com calma para vocês. Eu não sei se no livro traz esse conteúdo, mas no 7º sim, tá? Então, o que é sujeito de uma oração? É a palavra a qual eu me refiro dentro da minha oração. O que eu me refiro? Pode ser a uma planta, a um animal, a uma pessoa, a um objeto. Esse é o meu sujeito, tá? A quem eu me refiro. Então, ele me fala que no caso reto, a função dos pronomes pessoais, eles sempre vão ser o quê? Sujeitos na minha oração. Olha, repara o exemplo. Nós saímos do shopping. Quem saiu do shopping? Nós. Então, nós vai ser o quê? Meu sujeito da oração. Aqui, ó, nós, sujeito. Então, nós é um pronome do caso reto, porque só os pronomes do caso reto são sujeitos. E quais são os pronomes do caso reto? Lembra da conjugação no verbo. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, ok? E eu tenho a função do caso oblíquo. Se a função do caso reto são o que? Sujeitos, somente sujeitos na oração, os do caso oblíquo vão ser o que dentro da oração? Eles vão fazer a função de complemento na frase. Ó, desculpem-me. O me aqui é o meu pronome do caso oblíquo. Só que o me, ele não faz o papel de sujeito, ele faz o papel de um objeto.
que é outro conteúdo que nós vamos estudar mais para frente, que são os objetos diretos e indiretos, ok? Não quero que vocês pensem sobre isso agora, eu só estou falando porque eu tenho que dar o exemplo. Mas é só vocês lembrarem, caso oblíquo, complemento, caso reto, sujeito, ok? Mas não que vocês tenham que saber o que é sujeito e complemento agora, tá? Mas eu estou falando das funções aí dos pronomes. Os pronomes oblíquos dividem-se em oblíquos átonos, é isso que nós vimos lá, ó, nunca precedidos de preposição. Então, os oblíquos átonos, eles nunca vão ser precedidos de preposição. Quais as minhas principais preposições, as quais eu mais uso no dia a dia, quando eu vou falar, quando eu vou escrever? Eu tenho a minha preposição a, eu tenho de, que é o de e o e, o do e o da fazem papel de preposição também, eu tenho sem, o por, o em, tudo isso são o quê? Podem fazer papel de preposições, bom? Tenho sobre, perante, entre, que também são preposições. Então, os pronomes do caso oblíquo átono, eles nunca são precedidos de preposições. Então, ó, basta-me o teu amor. Eu não tenho preposição antes do me, tá? Os pronomes oblíquos tônicos são o contrário. Eles sempre são precedidos de preposição. Então, eu sempre tenho que ter o quê? Uma preposição antes dele. Então, aqui eu tenho até exemplos de algumas preposições. A, de, que são as mais usadas, o em, o por. Aí eu tenho o entre, perante, sobre, vocês ainda vão estudar preposição, bom? Então, o pronome, quais são os pronomes tônicos? Mim, ti, si, ele, ela, nós, vós, si, eles e elas. Então, eles sempre são precedidos de preposições, bom? Exemplo, basta a mim o teu amor. Então, eu tenho o mim, né, como meu pronome, antes dele eu tenho a minha preposição a, ok? Então, basta a mim o teu amor. Agora, sempre surge uma dúvida na língua portuguesa, o uso das expressões para eu ou para mim. Qual delas é correta? É uma das dúvidas da língua portuguesa. Para eu ou para mim? Sempre, às vezes, eu não digo todos em todo momento, mas às vezes surge aquela dúvida, para mim ou para eu? Turma, as duas formas estão corretas, só que eu tenho algumas posições as quais eu uso mim e as quais eu uso eu. Vamos vê-las? As duas maneiras podem estar corretas, tá? Aqui, ó, o mim é um pronome pessoal oblíquo tônico, não é tônico, não é forte, e deve estar sempre precedido por uma preposição, que foi o que nós vimos aqui, ó, o mim sempre precedido de uma preposição, tá? O eu vem antes do verbo, determinando uma ação, sempre vai fazer papel de sujeito. Então, vamos ver os exemplos. Pode deixar isso aí para mim fazer. E aí, vocês acham que isso é correto ou errado? Mesmo estando aqui, suponhamos que não tivesse. Pode deixar isso aí para eu fazer. Traga aquela roupa para mim. Traga aquela roupa para eu. Então, nestes casos aqui, as corretas são: pode deixar isso aí para eu fazer. Ó, sujeito, eu fazer. Traga aquela roupa para mim. Tá vendo? Ó, logo depois, ponto final. Então, eu tenho antes do mim a preposição para, e depois do mim eu tenho um ponto final. Se depois do mim eu tivesse a vírgula e 10 continuidade na frase, também estaria correto para mim, ok? E o eu? O eu, geralmente, eu vou usá-lo antes de pronomes no infinitivo, que são verbos no infinitivo, que são verbos terminados em AR, ER e IR, ok? Outros exemplos, ó, para ficar um pouco mais claro. Se o pronome é sujeito de um verbo no infinitivo, usa-se para eu. Do contrário, usa-se para mim, porque o eu sempre vai fazer papel de sujeito. Trouxe o livro para mim. Vendo? Ó, trouxe o livro para eu ler. Olha aqui, ó, verbo no infinitivo, R. Deu as maçãs para eu comer. Ó, verbo em ER. Deu as maçãs para mim. Depois do mim, aqui, ó, ponto final, ponto final. A mesma coisa. Por exemplo, para mim, aí eu coloco vírgula e continua a frase. Está correto. Para mim,
é difícil estudar pela manhã. Olha, para mim é difícil estudar pela manhã, tá? Não seria para eu é difícil estudar, não, para mim. E quando eu tenho os verbos lá no infinitivo, eu vou usar geralmente o eu, a não ser que eu tenha uma vírgula e continue a frase aqui e antes eu tenha uma preposição. Aí pode ser o mim. E no final da frase, sempre o quê? O mim, ok? Depois de uma preposição, certo? Entre mim e você ou entre eu e você? Olha, entre é uma preposição, né? Então, sempre o correto é entre mim, nunca entre eu. Entre mim e qualquer outra coisa, eu vou usar o mim e não o eu. A preposição entre exige o uso de pronome oblíquo. Então, aqui, ó, podemos dividir o dinheiro entre mim e você, nunca entre eu e você, tá? Toda vez que eu for usar esse entre, sempre o mim, independente da frase, entre mim e ti, entre mim e você. Entre mim e você não existe mais nada, por exemplo. Entre mim e ti está tudo terminado. Sempre entre mim e você, nunca entre eu. Nós ouvimos muito entre eu em novelas, eu ouço muito. Porque, dependendo da novela, a fala vai ficar mais ali na oralidade, no dia a dia espontânea. Então, as pessoas usam muito entre eu, só que é sempre entre mim, ok? Que ó, preposição, entre. Então, o mim depois. Os pronomes, isso aqui nós já vimos, mas eu vou relembrá-los. Que ó, os pronomes o, os, a e as assumem formas especiais depois de certas terminações verbais. Quando o verbo termina em z, s ou r, o pronome assume a forma lo, lá ou los e las, tá? Exemplo aqui, ó, fiz, fazeis e dizer. Eu tenho um verbo terminado em z, outro em s e outro em r. Então, como que eu faço? Aqui, ó, fiz mais o, filo. Fazeis mais o, fazei-lo. E dizer mais a, dizê-la, tá? Porque eu sempre acrescento lo, lá ou, se a frase estiver no plural, ao que eu vou me referir, los e las. Somente verbos terminados em Z, S ou R. S e Z já quase não existe mais na língua portuguesa, mas ainda é correto, ok? Por que mas ainda é correto? Porque é a regra. Bom, então, filo, fazê-lo está correto. E quando eu tenho o som nasal, aqui ó, viram, repõe, retém e tem. Viram, terminado em M, retém em M, tem em M. Som nasal. E põe, naturalmente, som nasal. Eu uso o que? No ou na. O nos ou nas. Aqui, ó, viram mais o, viram no. Viram no na rua ontem. Repõe mais o, repõe-nos. E retém mais a, retém na. Tem nas as, tem nas. Ok? Caso o verbo termine em vogal, o pronome mantém sua forma com o ou a. Tá? Aqui, ó, sabia o bem. Ok? Então, quando o verbo termina em vogal, o pronome mantém sua forma. Sabia o bem. Ok? Bom, eu deixei algumas atividades para vocês, tá vendo? Ó, no próprio PowerPoint. E eu gostaria que vocês fizessem. O primeiro, vocês podem ou não copiar a frase, ou só substituir. O segundo é um texto muito interessante sobre a casa dos pronomes, para vocês aprenderem um pouquinho mais aí dos pronomes. Esse texto está dando 3 slides, mas é porque eu coloquei ele bem grande, bom? Por isso que está dando muito, mas ele é pequeno. Aqui eu tenho que perguntas do texto, de 1 a 7. Você pode anotar ou só responder direto no caderno. Aqui eu tenho o uso do eu e do mim, que nós aprendemos, para vocês completarem. E aqui é a mesma coisa, já tem até o modelo para vocês fazerem, bom? Aqui é a continuação. Então, turma, lembrem-se, sempre no caminho, juntos no caminho certo, ok?